Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Eu sou o pastor José Torres e estamos nesse segundo trimestre comentando as lições que traz a temática relacionamentos em família. Essa já é a nossa terceira lição. Se você quer nos acompanhar, você também pode fazer a inscrição no nosso canal. Aqui embaixo tem um link para inscrição. E semanalmente nós postamos aqui um resumo relacionado às aulas que nós damos aos domingos. E hoje, nessa terceira aula, o texto proposto é um texto que está em Gênesis, capítulo de número 37, onde vai tratar da história dos filhos de Jacó, dando mais ênfase na pessoa de José. Nós não vamos tratar aqui propriamente da história, mas vamos aqui dar um foco na questão do ciúme, que é o tema da nossa lição. Ciúme, o mal que prejudica a família. Essa palavra no original, ciúme, ela significa um profundo abrasamento emocional. Que a pessoa ele tem de perder algo que ele possui ou um bem. Então, essa palavra ciúme, ela é diferente de zelo. Nós já vamos trazer essa diferença aqui. Zelo é um cuidado que você tem, mas um cuidado sempre voltado para o bem. Enquanto que ciúme é um sentimento que Paulo vai tratar na carta aos Gálatas como um sentimento relacionado com a natureza carnal, com a natureza humana. Logo é algo que é prejudicial o quê? Ao ser humano, porque causa ódio, leva a inveja, leva a ira e até mesmo a outras consequências piores. Então, o lar onde o ciúme ele é manifestado, nós vamos ver que isso é prejudicial a todos os membros da família. Que o ciúme ele desperta a fúria das pessoas, levando as pessoas a agirem totalmente dentro de uma natureza pecaminosa, da qual nós não podemos deixar que essa natureza antiga que nós tínhamos antes de encontrar com Cristo, ela venha fruir ou venha reinar novamente em nossas vidas. Então nós vamos ver as consequências, desse relato que nós falamos aqui, que o ciúme traz. Jacó, ele já havia nascido em um lar que nós estudamos na lição passada. Eu vou deixar o link aqui dessa lição, embora o resumo foi bastante breve, mas vou deixar o link sobre o favoritismo por um dos filhos, que causa o que? Uma desarmonia, um desarranjo dentro do lar. Então, Jacó já havia notado isso, ou presenciado, sido até mesmo envolvido nessa questão. Mas agora o texto vai dizer que ele já está com a idade um pouco mais para frente, vamos dizer, para não falar velho, mas ele já está com a idade um pouco avançada. E na sua ida para Harã, sabemos que ele vai ter alguns filhos, 11 filhos e uma filha. Ele volta para a terra de Canaã, tendo 11 filhos e uma filha. E ele vai demonstrar um favoritismo
para o filho mais novo, para o caçula. É claro que vai nascer Benjamim, que vai assumir esse lugar, mas nós vamos ver que das suas 4 mulheres, o primeiro filho que ele teve com Raquel foi José. Ele já tinha os outros 10 meninos. Então nasce José e ele tem um apego, tem um amor, tem uma coisa a mais com José, e isso vai causar, vamos ver, algumas ações em relação aos outros filhos. E o pai, ele não pode fazer acepção de pessoas, embora pode ter até a tendência, mas todos têm que ser amados de uma maneira igual. Mas nós vamos ver que José, ele era trazido próximo ao pai, enquanto os outros irmãos eram, vamos dizer assim, colocado um pouco mais longe. Então, José, pelo que nós vamos entender, que ele, dentro do contexto, que José aprende a escrever, ele que fica mais ali com o pai, enquanto os outros irmãos vão fazer o trabalho braçal, e José esporadicamente vai se envolver com esses trabalhos também, mas não é uma rotina dele. E o pai demonstra essa preferência para com os irmãos, da qual vai causar alguns sentimentos que não são bons quando há o quê? O ciúme. O versículo 3, José ele já vai começar a sua preferência dando-lhe um presente que não era comum naquela época. E ele vai dar uma túnica de várias cores para José, e os irmãos não tiveram essa questão do presente. Então, os pais que têm muitos filhos, né, tem que tomar muito cuidado de não ter esse preferencialismo e dar bons presentes para um e os outros nada. Então, isso não pode existir. Todos os filhos são merecedores de serem amados, de serem presenteados, de serem tratados com respeito, tratados com amor, com carinho. E ele demonstra esse preferencialismo, dá uma túnica de várias cores. Nós vamos ver que essa túnica, alguns vão dizer que ela tem alguns significados, da qual ele herdaria os bens do pai, ele exercitaria o quê? O patriarcado, seria a autoridade, ia ser o sacerdote do lar. Então, muitas implicâncias tem nesse presente. Então, esse presente ele vai causar o quê? Algumas arranhuras dentro do lar. Primeiro, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos eles. Olha só, há um preferencialismo. Ama um em detrimento ao outro. Então, aqui vai criar nos irmãos o quê? Uma inveja. O que é a inveja? Inveja é você querer aquilo que é do outro. E essa inveja vai vir por causa do ciúme. Então eles queriam ser amados pelo pai também. E o pai não dá essa preferência. Logo, a perda de ter o amor do pai, de ter o carinho do pai, ou perder alguns direitos que o pai possa atirar deles para dar ao outro, vai causar o quê? Uma perda de comunhão. Então o ciúme vai levar o quê? A perda de comunhão. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Olha só. Então houve um aborrecimento por parte dos irmãos por causa desse preferencialismo. Então há um ciúme. O ciúme leva o que? Ao aborrecimento. Logo, o aborrecimento levou à perda de comunhão. Eles não podiam mais tratar pacificamente. Olha só, já não havia mais paz.
a guerra ela foi montada dentro do lar, foi estabelecida por uma atitude que veio do patriarca. E José, inocentemente agora, vai ter o quê? O ódio dos seus irmãos e não será tratado de uma maneira pacífica. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejaram. Olha só. Eles viram que o seu pai estava dando algo para ele, da qual eles não recebiam. Que era a atenção, que era o amor, que era um presente ali ilustre, que foi a capa. E nós vamos ver que algo vai acontecer mais, porque José vai ter alguns sonhos. Embora esses sonhos sejam proféticos, Deus vai desvendar alguns mistérios ali para José, mas nós vamos ver que isso vai causar o quê? Ali um ruído dentro da família, porque José vai contar esse sonho para os seus irmãos, embora na ignorância, na falta de maturidade. José conta esse sonho, logo os irmãos estão achando que ele está querendo reinar, que ele está querendo sobressair, que aquilo é coisa da cabeça dele, que ele está inventando aquilo. Logo, os irmãos vão conspirar contra ele. Por causa do ciúme, vieram aborrecer José, não podiam mais tratar pacificamente, agora tinha inveja dele e vão conspirar contra ele para matar. Olha só. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Olha só. Então criaram que uma conspiração, não para o bem, mas para o mal. Logo eles perderam que o sentimento de empatia. Eles estavam desejando que a morte do irmão, dentro do mesmo lar, de uma mesma casa, filhos querendo a morte de um deles, causado pelo preferencialismo e o ciúme. O ciúme é uma obra totalmente da carne. Nós vamos ver que eles vão lançar José em uma cisterna. Olha só, onde não havia água. Olha a frieza e o ódio que eles estavam tendo pelo irmão por causa de um ciúme brotado dentro do coração. Aonde esse irmão vai ser vendido, olha só, como escravo para uma caravana que passa por ali. Depois nós vamos entender que eles ainda vão mentir para o pai sobre o fim de José. Então o ciúme leva o que a um conflito dentro de casa entre José e os irmãos, porque os irmãos eles achavam que estavam sendo ignorados pelo pai. Achavam que José herdaria tudo e eles não herdariam nada. E essa questão do ciúme não é só com relação ao texto que nós lemos aqui. Os males do ciúme. Ciúme pode causar tragédias dentro da família, dentro do lar. Ciúme de um dos cônjuges. Quando se perde a confiança ou o medo, a pessoa já não tem mais, vamos dizer assim, a maturidade para entender as coisas, logo vai haver essa questão doentia entre um dos cônjuges quando há o ciúme. Quando a mulher tinha ciúme do marido ou o marido da mulher não tinha nenhuma comprovação, eles deveriam ir até o sacerdote. Então, quando as pessoas têm esse sentimento, eles precisam procurarem o quê? Procurarem ali o aconselhamento pastoral para vencer o quê? Esse conflito. Conflito entre amigos. Né?
O ciúme, ele leva o que? A inveja, o ódio. Assim como houve ali na família de José, temos o conflito entre Saul e Davi. Antes, Davi era amado. Tocava a harpa ali para Saul. Saul era acalmado de um espírito maligno que o atormentava. Nós vamos ver que Davi começa a lutar ali as guerras ali, ao lado do rei. Mas no momento que Davi começa a sobressair, a ter algumas conquistas, algumas vitórias para Saul, nós vamos ver que Saul sente ciúme e o inveja. Logo persegue Davi para matá-lo. Embora Deus o entregando Saul 2 vezes em suas mãos, nós vamos ver que Davi não deixa que esse sentimento de vingança, de ódio, entre no seu coração e não pratique o mal contra Saul, mas prefere perdoar. Então esse sentimento ele pode ocorrer entre os amigos, pode afetar o lar, pode afetar o relacionamento no trabalho, no serviço, ou até mesmo dentro do ministério. Porque infelizmente não é todos que querem te aplaudir diante das suas vitórias. Aquelas pessoas que vão invejar você. Sabe por quê? Vão invejar, vão ter ciúme de você, porque estão sendo dominados pelas obras da carne. Porque a pessoa que é dominada pelo fruto do Espírito, ele vence essas coisas com a sua concupiscência. E pensa nas coisas que é de cima. Porque para vencer o ciúme, a inveja, é necessário maturidade, a pessoa crescer, deixar de meninice. É necessário autocontrole, ter equilíbrio, ter paz, ter harmonia para vencer essas obras. E o amor, porque Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que o amor não ardes em ciúme. Porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo confia. Então, o ciúme sempre leva o que? A violência, separação, ofensas, multas no casamento, e elimina também as relações o que? Entre amigos e irmãos. Então, o ciúme, que é um ardor emocional, ele manifesta em todas as pessoas. Mas Paulo aconselha, que nós evitemos o que? Essas coisas. Evitemos contendas, evitamos ciúmes. Mas para vencer esse sentimento carnal, nós precisamos de virtudes cristãs. Porque vai enfraquecer o que? As emoções humanas. E romper com os vícios da nossa alma. E nos levar ao que? A um amor, a um respeito para com os outros. Então nós devemos examinar nós mesmos. E se esse sentimento ele rodeia os nossos corações, vamos buscar a Deus em oração, em comunhão, buscar a ajuda do Espírito para romper com esses desejos, com esses sentimentos, para que evitemos o desarranjo dentro dos nossos lares, dentro dos locais onde trabalhamos e até mesmo dentro do seio ali, fraternal, entre os irmãos da comunidade, que não venha ter esse sentimento entre nós. Então, o melhor antídoto para tratar as emoções negativas é a palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e nós possamos vencer esse sentimento que é tão maléfico para as nossas famílias, para os nossos ambientes que nós possamos estar frequentando. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz.